Então, gente, boa tarde. Vamos iniciar essa quinta aula. Vou compartilhar com vocês a minha tela completa, né? Hoje a gente vai trabalhar muito com funções, vários tipos de funções. Eu vou até abrir aqui um arquivo novo. Tá lá. E eu vou abrir aqui parar aqui, deixa eu ver Excel. Tem uma aqui de essa, acho que é essa. Tá. Esse arquivo aqui eu trago para vocês com várias funções, tá? A gente não vai trabalhar em todas elas hoje aqui, mas vamos trabalhar em algumas para compreender como essas funções funcionam e depois aplicar aqui em alguns exemplos, beleza? Algumas delas a gente já trabalhou. Algumas eu vou pular aqui, tá, pessoal? Porque eu não vou aplicar agora. Algumas a gente já trabalhou. Algumas não fazem muito sentido a gente utilizar diante do objetivo do curso, certo? Mas vamos trabalhar aqui. Só para vocês conhecerem. Deixa eu abrir aqui Vou abrir aqui copiar um cara desse aqui. Vou aproveitar. Já trabalhou com esse nota de avaliação, não foi? É o que eu tenho aqui. É isso mesmo. Depois eu trabalho com essas funções aqui, com essa planilha aqui, para a gente aplicar as funções, tá? Então, essa aula de hoje a gente finaliza essa parte mais tradicional do Excel, tá? Com essas funções que eu vou mostrar para vocês agora. Beleza? Essa daqui. Então, pessoal, vou aumentar. Como vocês já sabem, né? Existem diversas funções no Excel. Vocês podem vir aqui na aba de fórmulas e conhecer elas divididas por grupo, né? Bibliotecas de funções que tem aqui. Então, a gente já falou de algumas delas. Hoje a gente vai comentar para algumas outras funções de texto, já que o objetivo desse curso é trabalhar com análise de dados, né? Então, o início é Excel para analisar dados. É muito comum que você precise extrair textos, extrair parte de um conteúdo utilizando essas funções, né? Às vezes você quer simplificar um conjunto de dados, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem tosco aqui, mas nem tanto tosco. Você tem uma planilha de dados onde está escrito, por exemplo, lá, tudo sobre sexo. Aí tem sexo masculino e feminino. Aí está lá, masculino maiúsculo. Algumas vezes está assim, ó, mask, mais, aí está mask, aí está masculino, aí está M, aí está assim, aí está masculino com M maiúsculo. Aí pode estar inclusive assim, aí pode estar masculino assim.
O feminino vai estar feminino, F, fé, fém, assim. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que aí você precisando tratar esses dados, você vai normalmente utilizar funções que certo? Que vão extrair informações desses textos. E para isso eu vou ter funções de texto, né? Nesse arquivo aqui eu trago várias funções, algumas que vocês já viram. Por exemplo, tem essa ABS que não tem nada a ver com o que eu estou dizendo, mas já que está aqui eu vou só explicar rapidamente. Isso aqui é para calcular o valor absoluto de um número, né? O valor absoluto de um número, por exemplo. Qual é o valor absoluto do número 2? É 2. E do número menos 2? É 2 também. O valor absoluto sempre vai ser um número inteiro. Então essa função igual a ABS vai fazer isso. Essa função aleatória a gente já trabalhou com ela bastante. Inclusive tem aí exemplos, né? E exercícios com ela. A função array eu não vou falar agora. Não faz muito sentido agora. A fatorial também não. A função raiz. Esse material eu vou deixar com vocês, tá? Vocês podem depois dar uma olhada. A função raiz é uma função que vai calcular a raiz quadrada de um número, né? Por exemplo, aqui, raiz do número 16 dá 4. Né? Claro, preste atenção de uma coisa, tá, gente? Aqui é um material didático. Então, por exemplo, quando você vê assim, ó, igual raiz 16, professor, por que aqui não aparece o resultado? Porque se eu botar igual raiz 16, por que não aparece um 4 aqui? O 4 veio aparecer aqui. É porque, na verdade, eu configurei essa coluna, certo? Eu configurei essa coluna para aparecer as fórmulas, certo? Eu configurei essa coluna para aparecer as fórmulas, beleza? Não vou misturar o conteúdo agora, então, só para dizer a vocês. Para aparecer o que está aqui, não necessariamente para fazer o cálculo. E esse 4 aqui, eu simplesmente digitei um 4. Né? Se eu... Na verdade, eu acho que eu configurei a célula toda, a planilha. Eu configurei a planilha toda, na verdade. Eu configurei essa planilha para aparecer aqui exatamente o que aparece na barra de fórmula, certo? Por isso que está assim. Isso é um material didático, tá? É até interessante que eu mando para vocês em formato PDF, para vocês não se confundirem. Quem não entendeu o que eu disse, por favor, pergunte. Raiz, aqui ele está tentando calcular a raiz de A2. Quem é A2? É o valor que está aqui, ó. Não faz sentido. Se eu botar A1, que era o que eu queria calcular, né? Não vai fazer sentido também. Porque menos 16 não existe raiz quadrada de menos 16. Né? Se eu... Professor? Oi. O senhor vai ensinar como é que faz isso? Como é que faz essa questão da mudança aí da planilha? Sim. Porque hoje é só questão de fórmulas, tá? De funções. Pronto, tá certo. Tranquilo. Valeu. Isso aqui é importante didaticamente, mas vocês não vão utilizar isso, sabe? É quase... Eu nunca vi assim, usar na prática mesmo essa necessidade. Eu faço isso porque eu estou ensinando, né? Didático, para vocês saberem qual é a fórmula aqui. Mas tem uma aula que acho que é no final, quando eu faço uma revisão geral de recursos. Aí eu falo sobre proteger célula. Alguns temas desses, proteção de célula, proteção de planilha, botar senha em planilha. Aí eu comento sobre isso também, tá? Então isso aqui é uma função para calcular a raiz quadrada, só para vocês saberem que existe. Né? Se você, por exemplo, tentar usar nessa planilha aqui, ó, vou botar aqui, igual raiz, ó, já existe a função, ela já... Raiz está aqui, ó. Ele quer um número, o único parâmetro que a função pede é um número.
Aí eu vou botar esse número que está aqui em V2. Ele me traz a raiz quadrada desse valor de 8,7. Tá? Outras funções menos importantes por momento, de arredondamento, que eu não vou falar agora, fala depois. Arredondamento, fatorial, ímpar, essas aqui não vou falar agora. Par, são pif, são potência. Potência é semelhante à raiz quadrada. Se eu só que é o contrário, né? Se eu escrever aqui igual potência, eu quero fazer a potência de um número elevado a uma potência. Se eu pegar esse número aqui, que está em W2, ponto vírgula, e colocar ele ao quadrado, vai dar exatamente 8,7. Todo mundo entendeu isso? Aqui eu estou tirando a raiz quadrada, isso é matemática, né? Aqui eu estou tirando a raiz quadrada de V2. Quem é que está em V2? Esse valor aqui, 8,7. Aí deu quanto? Deu esse valor aqui. Isso quer dizer que se eu pegar esse valor aqui e elevar ao quadrado, eu não estou tirando a raiz quadrada? Então, se eu elevar ao quadrado é para dar exatamente 8,7. Foi o que eu fiz aqui. Certo? Foi o que eu fiz aqui. Potência. Ou seja, W2 é o valor que é esse valor aqui. Elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo, vai dar 8,7. Né? Que é o valor que está lá em V2. Posso elevar ao quadrado de outras maneiras? Posso. Posso, em vez de usar a função potência, posso usar também como W2, usando o operador elevado ao quadrado, como eu falei nas primeiras aulas. Só isso. Ó. W2, isso aqui significa elevado ao quadrado. Quem é W2? Esse conteúdo aqui, ó. É o conteúdo que está em W2. É o resultado. W2 não é a fórmula raiz de V2, tá? W2 é esse valor que está sendo calculado por essa fórmula aí. Todo mundo compreendeu isso, né, gente? Não precisa colocar parênteses não, né? Perfeita. Não precisa. Por quê? Porque aqui é uma operação só. É W2 elevado ao quadrado. É como uma soma. Se eu fizesse W2 mais 2. É como uma soma, não precisa. O parêntese só vai precisar se você estiver trabalhando com a função, que é o caso aqui. Eu estou chamando uma função raiz. Aqui eu estou chamando uma função potência. Aí eu preciso abrir o parêntese e fechar o parêntese. Por quê? Isso aqui é a caixinha de entrada de minha função. Toda função ela tem o quê? Um conjunto de parâmetros de entrada. Um ou vários. Né? Raiz que é um número. Se você tem que estudar a função para você entender. A raiz quadrada que é um número. A potência tem dois. Ó. Tem um número que é a base e o número que você vai levar ao quadrado. A base é o valor que está em W2, nesse caso aqui. E o número que você vai levar ao quadrado, no caso aqui o 2, porque eu estou levando ao quadrado. Né? É a base e o expoente. Né? Na verdade não é o número que você vai levar ao quadrado, é a base e o expoente. Nesse caso é o quadrado. Se eu botasse um 3 aqui, ele ia fazer o cubo. Ele ia fazer W2 vezes W2 vezes W2. Só que quem é W2? Esse valor que está aqui. Ele ia multiplicar ele por ele por ele. Certo? Então não precisa. Precisa de parênteses aonde? Se eu, por exemplo, tivesse uma multiplicação aqui vezes 3. Aí eu precisaria de parênteses se você quer realmente fazer W2 ao quadrado e multiplicar o resultado por 3, do jeito que está aí, está ok. Agora, se eu quero pegar W2 e elevar ao resultado dessa multiplicação, aí eu teria que fazer isso. Aí é outro uso do parêntese. Totalmente, não tem nenhuma função aí. É só uma questão de precedência. Isso foi, acho que, da primeira aula. Certo? Só uma questão de precedência. Por quê? Isso aqui eu estou pegando 2 vezes 3, dá 8. Estou pegando o valor de W2 e elevando a oitava.
do jeito que está aqui. Aí eu estou pegando o valor de W2 elevando ao quadrado, certo? E o resultado eu multiplicando por 3. São coisas totalmente diferentes. Então, nesse caso aqui, dependendo do que você está querendo fazer, você também vai precisar de usar o parêntese. Mas não tem nada a ver com função aí. Beleza? Voltando para cá. Tem a função soma nesse material que a gente já trabalhou, já expliquei, não vou repetir agora. Tem um exemplo aqui de como usar somas. Essa eu não vou falar agora. Truncar também não, que é faz parte de arredondamento e tudo mais. Soma-se depois, continuo. Continuo, vou falar provavelmente talvez hoje, mas vou pular aqui, vou pular e vou vir para essas funções aqui. Ó. Só um momentinho, gente. Pronto. Então vamos lá. Algumas funções que aí a gente vai comentar agora. Função, aqui ainda não, de mínimo, máximo, menor, não. Cadê as funções que eu quero hoje? Ah, estamos chegando nelas. O que eu prometi são as funções de texto, né? Isso, são essas aqui. De data, num caráter, isso, são essas aqui. Pronto, é as do finalzinho. Função concatenar, já falei para vocês. É uma função, aí sim, é uma função que a gente vai trabalhar bastante. Certo? A gente vai trabalhar bastante com elas quando a gente está trabalhando com textos. Deixa eu... Função concatenar. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Excel. Essas funções ficaram até faltando da aula passada. Concatenar. O que é que essa função vai fazer? Ela vai simplesmente concatenar os textos. Como é que eu trabalho com ela? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo, ela está pegando um texto. Eu vou trazer esse conteúdo para cá, até para ficar mais fácil. Ela está concatenando esse texto aqui, entre aspas. Sempre que tiver entre aspas assim, ó, esse é um parâmetro que está entrando na função. Esse é um parâmetro da função. Aí eu tenho aqui, população de fluxo para. É um texto, até aí. Quando eu boto ponto e vírgula, é um outro valor que vai ser passado como argumento aí no parâmetro da função. É o conteúdo que está lá em A2. Não sei nem o que a gente vai olhar. Depois tem outro valor que é um espaço em branco aqui, ó. Um texto que é em branco. Ó. Depois tem outro que é o conteúdo que está em A3. Depois tem outro que é um E com espaço em branco, espaço em branco. Depois o A4 e depois o KM. Então se você vir para cá, você vai entender, ó, como é que vai ser o resultado dessa função. Né? Vai ser população de fluxo para concatenado com A2. Quem é A2? Truta. Concatenado com um espaço em branco, ó, depois de truta. Concatenado com A3, espécies. Concatenado com E. Concatenado com A4, 32. Concatenado com KM. Então veja que eu posso concatenar tanto textos fixos quanto os valores relativos nas células. Perfeito? Então eu posso concatenar também, por exemplo, aqui, ó, o valor que está em B2, André, desculpa, com o valor, espaço em branco, com o valor que está em C2. Se eu tirasse aqui esse espaço em branco, André Gomes iria ficar coladinho o resultado. Certo? Se eu deixasse assim, ó, o resultado ficaria André Gomes. Ficaria assim. Então, por isso que eu preciso, vai depender do seu problema, desse espaço em branco. Então, por isso eu preciso
passar um espaço branco aqui e separar sempre os parâmetros por ponto e vírgula. E aí, pessoal, tá na dúvida? Vem aqui, ó, função concatenar. Serve para qualquer uma no Excel. Em algumas versões pode vir como concaten. Se aqui você vai essa função aqui mesmo. Talvez a versão mais recente. Aqui você vai entender. Deixa eu ver se eu vejo um material melhor. Esse aqui. Concatenar. Isso, essa daqui. Aqui você vai entender como ela funciona. Ela vai ter o nome do argumento, o que ele está dizendo. São as entradinhas, né? Que eu falei para vocês. Texto 1 e texto 2. Texto 2 é opcional. É o que o texto 1? É o primeiro item a ser adicionado. O item pode ser um valor de texto, número ou referência de célula. Nos exemplos aqui a gente só usou referências de células e texto, né? Mas pode também ser um número. O concatenar também pode ser usado dessa maneira, né? Usando esse operador, que a gente já viu. Show. A gente já viu. É o conteúdo que está em B3 concatenado com o E comercial concatenado com C3. Você pode reter o mesmo resultado que você vai ter usando a função concatenar. Tá? Usando este operador E comercial. Perceba a grande diferença que existe entre esse e esse. Porque esse aqui está entre aspas duplas. Esse aqui, na verdade, não é um operador. Isso aqui é o texto, é o caractere E comercial. Beleza? Aqui é o operador. Como um mais, um menos, um vezes. Certo? Beleza? Função de esquerda. Essa função, por exemplo, resolve aquele problema que eu trouxe ainda agora dos sexos. Né? Por exemplo, função esquerda, o que é que ela vai fazer? Aqui ela está dizendo o seguinte, ó, pegue A2 e um 5. O que é que ele está querendo dizer com isso? Ele vai pegar, na verdade, os 4 primeiros elementos, caracteres da cadeia. Né? Então, preço de venda. Vamos trabalhar aqui nessa outra planilha. Por exemplo, se eu quisesse pegar, vou botar aqui nesse O, igual esquerda. Ele está dizendo, eu preciso de um texto. Eu vou dar esse texto aqui a ela, que está em I2. E preciso do número de caracteres. Vamos de 1 por 1. Vou botar 0 aqui. Não trouxe nada. Deixa eu botar 1. Trouxe o E. Se eu botar 2. Trouxe ES. 3. 4. E 5. Tá? Ali no material, inclusive, ele está errado aqui. Na realidade, eu acho que é da própria Microsoft. Do jeito que está aqui, vai trazer os 5. Então, naquele problema que a gente tinha, que eu falei de você ter aqui, por exemplo, o sexo, como está aqui. Ó. Vamos dizer que aqui um bota feminino, o outro bota F, o outro bota mas, o outro deixa um M, o outro deixa fé, menino, o outro bota fém, certo? O outro bota masculino. E aí eu não quero deixar desse jeito bagunçado. Entendeu? Eu quero deixar num padrão. Essa função resolveria esse problema. É só você, em uma outra coluna aqui,
fazer o quê? Por exemplo, eu vou até colocar aqui ao lado. Botão direito, inserir. Aqui eu faço o quê? Igual, esquerda, esse cara aqui, ponto, vírgula, né? Porque eu quero esse texto. E ao segundo argumento, o segundo, como você queira, precisa vocês saber diferenciar isso aí. Mas o segundo parâmetro, qual seria? A quantidade. Eu quero 1. Então vai vir um F. Eu arrasto isso aqui para todo mundo. Ó. Claro que o resto não tá com problema, né? Deixa eu ver o que é que aconteceu aqui. Ele tá pegando o F, o M maiúsculo. Já melhorou. Ainda tem um problema aí. Qual é o problema? Umas são minúsculas, outras são maiúsculos, né? A gente vai resolver. Tá entendendo? Então eu vou fazer aqui, ó. Até o nome, ó. Esquerda. Esquerda em sexo. Com um caractere. Só isso que eu tô querendo dizer aqui. Tá? Esse é o resultado. Da mesma forma, a função direita. Só que a função direita vai pegar da direita para a esquerda. Né? Então, por exemplo, se você tiver aqui esse mesmo exemplo aqui, ó. Se eu usar a função direita nesse cara aqui, ponto e vírgula 1, ele vai pegar o último elemento, o P. Se eu usar 2, ele vai pegar o SP. Então, digamos que a gente tem um problema aqui. Já que eu vi o SP, a gente tem um problema. Qual é o problema? A gente tem uma lista de cidades. Vamos fazer aqui Eu tenho aqui uma lista de cidades que está assim, ó. João Pessoa, traço Paraíba. Aí eu tenho São Paulo, traço SP. Aí tem o Recife, traço PE. Caruaru, traço PE. Aí eu tenho Campina Grande, traço PB. Certo? Eu vou aqui, tenho Natal, traço RM. Fortaleza, traço CE. Vamos dizer que a gente está com os dados nesse padrão aqui. Belo Horizonte, traço MG. Vou dar 2 cliques aqui para ajustar, aumentando. Bem, eu queria só pegar os estados aqui. As siglas dos estados. Eu estou com esses dados, não, mas não quero a cidade. Por uma questão minha, eu estou aqui, eu vou adicionar o botão direito. Inserir. Preste atenção nessas coisas que eu vou ensinando assim durante a aula, porque elas não estão programadas para a aula. Mas aí eu preciso fazer e lembro e mostro a vocês. Inserir uma linha, vou botar aqui, ó, cidade, traço, estado. Né? Aí eu quero só o estado. Sigla do estado. Então, eu não vou olhar para isso aqui, e botar PB, passar o dia todinho fazendo isso. Se eu tiver aqui 3.000 cidades, né? Eu vou usar a função. Eu tenho que conhecer as funções de Excel por causa disso. Aí eu não vou tratar meus dados. Então eu vou botar direita, abro parêntese, desse texto aqui, A2, ponto, vírgula, eu quero os 2 últimos elementos. Eu vou pegar só PB. E aí, eu vou usar isso aqui onde eu quiser. Eu copio. Professor, mas aí eu preciso disso em outra planilha. Dá um Ctrl C e copia como valores. Cola como valores aqui, ó. Cola como valores. Não preciso mais das fórmulas, ó. Tá o texto puro aqui. Esses recursos vocês têm que ir conhecendo as funções. Essa é a importância das funções. Né? Então, tanto é esse concatenar, esquerda, direita.
Maiúscula, minúscula, maiúscula, maiúscula e num caractere. Acho que não precisa falar muito, né, do que é que a função minúscula vai fazer. Ela vai transformar todos os dados em minúsculo. E a maiúscula, todos os textos em maiúsculo. Naquele exemplo aqui que a gente tem, nesse exemplo aqui que eu trouxe de... Cadê ele? Ah, tá aqui. Aqui. Eu tinha um exemplo que eu trazia um minúsculo, outro maiúsculo. Vou criar uma coluna aqui só para mostrar a vocês. Se eu pegar esse aqui e chamar de mi igual, né? Igual minúscula. Esse texto aqui. Só isso. Não vai fazer nada, né? Mas em algumas ele vai fazer. Eu vou arrastar tudo. Então aquele problema que a gente tinha, resolveu. Você vai dizer, não, professor, mas eu acho mais bonitinho deixar a letra minúscula. Deixa só assim mesmo para você saber. A função. Vou inserir outra. Eu acho mais bonitinho maiúscula. Igual, é só você pegar esse valor aqui, né? Que no caso vai ser o maiúscula. Desse cara aqui, ó. Perfeito? E ainda, não é obrigado você estar fazendo várias colunas para chegar desse resultado aqui nesse, usando funções. Não é obrigado. Veja que você primeiro pegou a esquerda do primeiro número e depois transformou em maiúsculo esse resultado. Você pode ser mais inteligente e fazer isso de uma vez só, né? Você vem aqui e diz igual esquerda. Esquerda quem? Esse texto. Ponto e vírgula. Eu só quero o primeiro elemento. Ok, vai ser a mesma coisa o F. Mas esse resultado aqui, eu quero jogar ele dentro do maiúsculo. Então você vai chegar aqui, vai botar o quê? Igual maiúscula. E a esquerda. Veja o que eu fiz aqui. Eu vou... Desculpa. Trazer para cá para explicar. O que é que ele fez aqui, gente? Isso é muito comum, tá? Vocês viram que igual isso aqui vai transformar, vai pegar o primeiro caractere. Gente, meu som estava desligado. Eu não sei se alguém fez alguma pergunta aí, tá? Se fez, eu não vi. Foi eu, professor. Eu nem sei se alguém fez. Não, tranquilo, mas deixa eu lhe perguntar. É o seguinte, no caso aí você está colocando o caractere todo maiúsculo ou todo minúsculo, certo? Mas, por exemplo, no Word a gente tem a função de deixar a primeira letra maiúscula e todo o resto minúsculo. Existe também no Excel? Existe a próxima função. Beleza. Então, ó, você pegou esse cara aqui, ele vai trazer o quê? A primeira letra, o primeiro caractere, na verdade, não necessariamente é letra, né? Pode ser um número, só que não é um número. Porque veja, gente, só um parêntese aqui, quando você trabalha no Excel com, por exemplo, aqui, vou usar isso. Isso aqui é um número para o Excel? Pode ser sim, pode ser que não. Pode ser que, por exemplo, o seu telefone, ele é um número? Não, o seu telefone ele é uma sequência de caracteres. Ele não é um número. Não faz sentido você pensar no seu telefone como um número. Um número inteiro, entendeu? Você não realiza cálculos. O CPF, algumas vezes sim, porque no CPF sim é realizado cálculos. E inclusive aqueles dígitos verificador, ele é calculável
pelo número principal do CPF. Tá? Então isso aqui você pode tratar, por exemplo, como um texto. É um texto, é tanto que ele até formata aqui, ó, à esquerda. Ou você pode trabalhar ele como um número. Certo? Então essa célula aqui, eu só estou fazendo esse parênteses. Então quando eu estou querendo dizer aqui que ele está pegando a primeira caractere de C2. O resultado que vai vir daqui, ele vai jogar dentro da função maiúscula. Né? É isso que está sendo feito aqui. De uma vez só. Para não precisar ser feito duas vezes. E aí, com esse resultado aqui, eu seleciono todo mundo e eu faço o que eu quiser. Eu jogo, eu até apago os demais, né? Até posso apagar os demais. Beleza? Então aqui eu vou Ctrl C, ó, vem até o final. Ctrl V. Do mesmo jeito a função direita, né, gente? Posso fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui e vou dizer pegue, transforme em maiúsculo o resultado da direita. Vamos dizer, como eu não tenho um caso aqui, né, de... Oh, mas só por coincidência, se você fosse pegar aqui de B2, ele ia pegar o 5. Não faz muito sentido eu transformar isso em maiúsculo, né? Eu vou botar aqui de A2. Vai pegar o A de amarelo. Tá bom? Eu vou passar para a próxima. Pegou o A, o D, o R, o E. Beleza? Vou passar para a próxima que é exatamente a primeira maiúscula. Só lembrar que ela tem um ponto, é pri ponto maiúsculo. Tá? Pri ponto maiúsculo. Por exemplo, eu já vou usar aqui. Depois eu vou formatar isso aqui em uma planilha só, tá? Para vocês usarem em todas. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui, eu vou inserir uma coluna aqui. Vou botar igual pri ponto maiúscula essa daqui. Então sábado vai ficar assim agora. Perfeito? Sábado vai ficar assim. Número de caracteres. Só vai simplesmente contar quantos caracteres tem no texto. Tá aqui, pri. Só contar quantos caracteres tem no texto. Deixa eu ver. Aqui, ó. Igual. Então, essas funções vocês precisam conhecer. Por quê? Porque algumas vezes vai precisar. Ó, 6 caracteres. 12, 11, certo? 7. Faz muito sentido eu contar isso aqui, né? Mas é muito comum, por exemplo, se você tivesse aqui nessa de avaliação mesmo, que é a que eu vou mandar como exercício para vocês. Se vocês tivessem aqui um campo de observação
e a pessoa estivesse descrevendo textos aqui. Por exemplo, a hospedagem foi muito boa, no entanto, eu gostaria de receber descontos na próxima oportunidade, tá? Só escrever isso tudinho aqui. Eu posso quebrar esse texto, tá, gente? Aqui igual no Word, ó. Assim, assim. Dá 2 cliques aqui, ó, como vocês quiserem, tá? O texto tá aí dentro. O que vale é o conteúdo que tá aqui, ó. Se você não quiser quebrar o texto, ele vai aparentemente tá invadindo o V, mas ele não tá. Ele tá aqui dentro. Então aqui no V eu vou, por exemplo, contar o número de caracteres que eu escrevi. Quem aposta aí no valor? 95 caracteres. Beleza? Algumas funções agora de data. Função hoje, função agora, dia, mês e ano. Pra gente concluir. Certo? Deixa eu ver se tem mais algum importante aqui. Tá, alguns eu vou deixar para a próxima aula. Função data, mês, ano, dia da semana. Tá, função e ou e se. Vou tirar essa daqui. Só para diminuir. Vou tirar essas 3, mas vai dar certo. Então, essas funções aqui, ó. Função agora, ela vai trazer o exatamente agora, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa com data. Por exemplo, ele entrou hoje, era 22 de julho ali, né? Eu boto aqui, igual agora. Abre e fecha. Ele vai trazer 7 de maio. Certo? Função hoje, abre e fecha, 7 de maio. Nesse igual agora, ele está formatado como data. Ninguém perguntou, né? Mas você pode deixar como data completa, ó. Ou você pode vir aqui em mais formatos e deixa eu ver. Não vou confundir vocês agora com esse formato personalizado. Função pegar na hora, certo? Ele também pode pegar a hora aqui, a data completa. Tem como a gente personalizar para pegar a hora e a data, tá? Então essa função muitas vezes ela é importante para você contabilizar dias. Por exemplo, vou deixar aqui como estava, 22, peraí, 7 de maio, né? E vou colocar aqui uma função, um cálculo. Entrada, saída. Aqui é a quantidade de dias, né? Mas eu posso calcular quanto tempo faz isso. Como é que eu calcularia o tempo? O tempo que houve essa diária. Posso jogar ela aqui, ó. D2 por I2. Tem alguma coisa errada aqui. D2. Ah, essa diária aqui tá... Ah, porque tá 24 aqui, né? Tudo errado. Ainda não... 22 de julho, pronto. Você pode colocar aqui, ó. Quantidade de diárias. Eu posso colocar aqui, inserir. Tempo. Igual a quê, ó? Igual a agora menos a data do check-in. Tá em formato de data, né? Eu vou pedir em formato de número. E vou tirar esse 291 dias. Poderia botar qual hoje. Nesse caso aqui não vai ter quebrado.
São 290 dias. Porque o agora, ele estava considerando aqui já o tempo que passou, então deu quebrado. Beleza? Ó, tanto que aqui dá 0. Aí estava quebrado o resultado. Certo? Então você pode calcular, usar a função hoje para isso. Você pode usar a função hoje em alguma célula também da sua planilha e deixar ela escondidinha aqui, ó, igual hoje aqui, ó, por exemplo. Aí eu escondo, boto pinto de branco, né? Posso proteger essa célula depois, travar, enfim. Mas por que eu faço isso? Porque ao invés de eu ficar usando a função hoje, eu posso ficar usando o AC2. Posso ficar usando assim, ó, igual a quem? AC2. A mesma coisa. Só que aqui o ideal é eu botar o quê? É botar congelado, né? Referência absoluta. Ó. AC2 congelado. Por quê? Porque na hora que eu quiser, por exemplo, usar aqui a pincel, né? A alça de preenchimento, não vai ter problema. Vai continuar AC2 para todo mundo. Se eu não botar ele travado, quando eu arrastar, ele vai querer pegar a C3, a C4, aí vai dar zebra. A gente já estudou isso. Tá bom? Função dia vai pegar o dia de uma data. Eu vou trabalhar aqui, ó. Dia. Função mês. E função ano. Então eu posso pegar, ó, igual dia, abro. Vai retornar quanto? 22. Igual mês, abro. B2, né? 7. Igual ano, abro. 2023. Seleciono esses três, arrasto aqui. Tá? Se depois, pessoal, eu não quiser mais usar essas datas assim e quiser usar assim, não tem problema. Eu posso pegar esse conteúdo aqui, dar um Ctrl X, colocar aqui, dar um Ctrl V, inserir células recortadas. Olha a importância de estar prestando atenção nessa aula aqui. Isso aqui eu não falo em nem todas as aulas de apoio. Ó, então ele jogou para cá, ó. Tá a mesma informação. Depois você vem aqui e apaga. Olha o erro. Essas colunas aqui estão dependendo dessa daqui. Então eu não posso simplesmente apagar. Eu tenho que vir aqui. Dou um Ctrl C. Aqui mesmo eu colo como valores. Como números. Porque aí eu não tenho mais uma dependência dessa célula com essa. E agora eu excluo. Nos outros vai dar erro, né? Porque estão tudo dependente. Mas só para mostrar a vocês. Transformei. Tá? Vou dar Ctrl C aqui. Esse vai ser parte do exercício de vocês, tá? Aqui eu vou dar uma planilha básica. E vou dar um resultado que vocês vão trabalhar com essas funções para poder chegar naquele resultado. Ô, Tiago, aquela informação, uma propriedade, acho que é uma fórmula ou função, não sei, que ela vem coloca o ano de 1900. É aqui. Como era aquela que eu esqueci? Aquilo ali é o seguinte, é porque como é que o Excel conta? A partir do ano 1900, né? Acho que é 1º de janeiro de 1900. É só você fazer assim, ó. Eu vou botar aqui número 1. Transformar isso aqui em data. 1º de janeiro de 1900. Então, isso na verdade para o Excel é a primeira data. Entendeu? Então, se eu estou aqui hoje, 7 de maio, se eu pegar essa mesma coisa aqui
e jogar aqui hoje, 7 de maio, eu venho aqui, ó, transformo em número, é o número 45.419 dias. Por isso que quando ele faz a conta dessa data menos essa, é igual esse menos esse, dá 4.418. Exatamente, né? Eu estou no 45.419, desculpa. O resultado desse menos esse vai dar exatamente 45.418, que é igual a isso menos isso. Mesma coisa. Certo? Para finalizar, o autossoma, gente. O autossoma é um recurso do Excel bem simples. Tá aqui, ó. A autossoma, acho que já tinha falado para vocês. Você tem um conjunto de dados assim, ó. Você seleciona esses dados, por exemplo, eu boto aqui um. Certo? Segurando Ctrl, eu faço isso, tá? Sequência. Se eu clicar aqui nessa célula aqui no autossoma, ele já sugere para mim que eu estou querendo a soma desses números. Então ele já bota a fórmula para mim, ó, de B1 até D10. Então entra, ok. Só isso. Mas se eu quiser escrever a soma, a fórmula, qualquer. Perfeito. Beleza? Próxima aula a gente continua aí algumas funções que não deu para hoje. Essas três, I, O e SI. Tem a função também dia da semana, eu vou colocar aqui. Que eu já estava usando, né? Não estava usando bem perfeitamente, mas... É aqui, ó. Como é que a gente estava pegando o dia da semana aqui a partir da data? Eu estava pegando o dia da semana a partir da data usando a função texto, né, Rô? Nas aulas passadas. Aqui eu só transformei ela em maiúsculo. Mas eu posso pegar também usando a função dia da semana. Só que a função dia da semana, olha como ela vai dar o resultado. Dia da semana de 22 de julho de 2023. Ela vai me dar o valor 7. Ela não vai me dar o sábado. Certo? Dia da semana. Aí, ó. Vou arrastar. Ok. Ele vai me dar um número que representa o dia da semana. Só isso. Tá? Tem como eu transformar esse 7 aqui para um sábado, Tiago? Tem. Como os dias da semana são valores fixos, né? São só 7 números. Existe uma função que eu consigo transformar, por exemplo, 7 para sábado, 5 para quinta, 3 para terça, 1 para domingo, 2 para segunda, 4 para quarta, né? E 6 para sexta. Beleza? Então veja quantas funções a gente estudou hoje. Atividade, qual vai ser a atividade? A atividade vai ser uma planilha que vocês vão transformar uma planilha que eu vou dar em outra planilha com as mesmas informações, só que representadas de forma diferente. E vocês só vão conseguir transformar de uma em outra utilizando essas funções. Beleza? Aí vocês, a importância de vocês assistirem a aula. Alguma dúvida? Não. Então eu vou finalizar por aqui. Já passou um pouquinho, né? Começou de 1 em 25, 1 em 24. Eu deixei minha dúvida no mural. Oi? Deixei no mural. Ouvindo. Tu deixou no mural? Sim. Depois eu respondo lá. Tá. Pois tá bom. Diga ao pessoal aí que participe dessa aula, tá? Que eu vou botar no grupo aqui da gente, do curso. Onde é o mural, professor? O mural. Mural do curso aqui, ó. No mural. Viu? Ah, clica no curso e vai estar lá, né? Mural, é. Ah, tá bom. Tá bom? Pois beleza, pessoal. Vou finalizar por aqui. Até terça-feira. Essa semana eu vou colocar essa aula gravada. Vou botar a última aula de Excel relacionada ao curso em relação às aulas básicas. E nas próximas aulas a gente não vai mais ter aquela aula de apoio, né? Porque a aula de apoio é uma aula que nivela o Excel para vocês, para todo mundo. Então a gente só vai ter a aula gravada mesmo. Só que em compensação
vocês vão ter mais atividades para fazer. Ah, não, minto. A gente ainda tem uma aula de apoio que eu vou dar nas próximas 1 ou 2 semanas, que é um assunto que também é muito importante, que eu vou dar na próxima semana e talvez nas outras 2. Mas depois acaba as aulas de apoio, aquelas aulas gravadas de apoio, e vai ficar só essas aulas ao vivo, né? Só que aí, em compensação, vocês vão ter outra atividade para fazer, em vez de 1 ou 2, tá? Então, até terça e até amanhã e depois de amanhã, né? Durante a semana, no Classroom. Um abraço, pessoal. A mão. Ok, Júlio. Quer falar? No caso, não vai ter mais. Essas aulas não vão ficar gravadas, não. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Preste atenção quando eu estiver falando, pessoal. Não, preste atenção. Eu não falei que não ia ter mais aulas aqui gravadas. Não vai ter. O curso continua do mesmo jeito, gente. Eu só estou dando uma informação de metodologia. Que na quinta aula a gente tem uma aula gravada de apoio de nivelamento, que é aquelas 5 aulas iniciais. Normal, eu ia fazer essas 5, mas vão ser 6 ou 7. Depois que acabar essas aulas de apoio que eu boto, além dessa gravada, eu boto as outras. Depois que acabar, a gente vai ficar só com essa aula. Vocês não vão ter mais aquela aula de apoio para assistir. No entanto, ao invés de uma atividade para fazer por semana, que é o que vocês têm hoje, vocês vão passar até 2. Só isso. Beleza? Aqui, ó, para não entender as coisas erradas. Aqui, ó, aula ao vivo, aula gravada e atividade. Certo? A diferença é que a partir da 7ª ou 8ª não vai ter mais essa aula básica aqui de Excel, essa formatação. Certo? Não vai ter. Vai ter só aula ao vivo e a atividade. Só que aí vai ter mais de uma atividade. Beleza? Posso finalizar? Alguém tem dúvida? Então vou fechar por aqui. Até os próximos dias aí no Mural, no Google Classroom. E ao vivo, né? Até terça que vem. Um abraço, pessoal. Eu quero a participação de vocês, viu? Fui. Tchau.